A gente traz mais um destaque agora. Presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, fez hoje um discurso na abertura do seminário sobre integridade eleitoral na América Latina. Barroso disse que as eleições de 2022 serão livres e dignas. Nós chegaremos às eleições de 2 de outubro de 2022, daqui a um ano, com instituições funcionando, eleições livres e uma campanha aberta, robusta, mais digna para a escolha do novo presidente do Brasil e as representações no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas de todo o país. O ministro afirmou ainda que o Judiciário e o Legislativo têm sido bons guardiões da democracia. Segundo Barroso, a instituição democrática sofreu ataques e mentiras durante meses e que no Brasil não haverá espaço para quem pretende destruí-la. A democracia não é o regime político do consenso, mas é o regime político em que a divergência é absorvida de maneira institucional e civilizada. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, num mundo democrático e num mundo plural. Na democracia, há lugar para conservadores, para liberais e para progressistas. Só não há lugar para aqueles que pretendam destruí-la. Começo essa com você, Guilherme Fiuza, e a sua avaliação sobre essas declarações do ministro Barroso. Fiuza. Nossa, eu estou aqui comovido, estou quase chorando com esse palestrante, né? Tão empático, né? Esse palestrante. As eleições, né, democráticas, da democracia, e é o gabinete do amor, né? Isso aí é o gabinete do amor. Agora, infelizmente, esse palestrante que dá plantão lá na corte mais alta do Poder Judiciário brasileiro, ele não moveu uma palha para dar confiança ao eleitorado sobre esse processo de 2022, ao qual ele se refere com palavras lindas, dizendo que ele é pelo amor, é pela democracia, é pelo entendimento, uma coisa assim de você chorar, né? De você chorar de emoção, né? Com a empatia vertida nesta palestra, né? Mas como integrante dessa corte máxima na qual ele dá plantão, ele atravessou a rua para ir lá interferir no poder legislativo. Isso não é democrático. Ele atuou para operar uma comissão especial e empurrar os líderes partidários a substituir, a fazer um transplante de membros nessa comissão. Será que essa tranquilidade... Eu sei de onde vem essa tranquilidade, é porque ele está no berço esplêndido desse consórcio. Vou falar do Paulo Guedes também aqui, porque acabei não comentando no bloco anterior. Esse consórcio, né, que garante essas manchetes lindas, que a eleição, que o Barroso é um amor de pessoa, que a eleição vai ser assim um passeio na primavera, né? Só que esse mesmo personagem, ele foi lá interferir contra uma matéria que o povo pedia na rua e ainda pede, do voto auditável. Isso foi barrado no parlamento por interferência do Poder Judiciário, que esse homem tão bom, tão simpático, tão doce, tão erudito, tão barroco, esse palestrante, né, agiu para impedir. Agiu para impedir. Agiu para que o sistema que foi violado, agiu para que uma propaganda se espalhasse, para que a sociedade acreditasse que o sistema não é vulnerável. E ele repetiu isso pessoalmente diversas vezes. Ora, ele não morre de vergonha desse posicionamento retórico, desconectado com a realidade, porque ele está paparicado por esse consórcio. Aí eu vou falar do consórcio que está investigando o Paulo Guedes, o consórcio da imprensa. O Paulo Guedes tem realmente alguns problemas graves. Deixa o Barroso na palestra dele, vamos falar do Paulo Guedes. Os problemas do Paulo Guedes são o seguinte: ele é honesto, ele é competente,
ele é bem-sucedido e, embora tenha vencido na vida, ele tem espírito público e está se sacrificando pelo país. Isso não é retórica, não. Sabe de onde veio o auxílio emergencial? Veio da equipe dele, que, além de tudo, além da boa diretriz, sabe operar. Esses são os grandes problemas do Paulo Guedes, que deixam o consórcio da imprensa muito chateado, porque o consórcio que dá esse berço esplêndido a um personagem como o ministro Barroso, o iluminista de gambiarra, né? Esse consórcio ele está na penumbra lambendo o Lula, que é um ladrão, né? Então, isso aí, vão em cima do Paulo Guedes, que é um homem honesto, bem-sucedido e se sacrificando com o espírito público pelo seu país. Vão em cima dele, porque ele é honesto e vocês não toleram isso, vocês gostam do Lula. Diga, Ana. Vou começar pelo final aí do Fiuza, né? Já que eu também não comentei sobre o Paulo Guedes, mas rapidamente, acho que a Cris matou a charada, é espalhar a expressão paraíso fiscal, né? A expressão paraíso fiscal como se fosse uma ilegalidade. Eu separei aqui um tweet do Post, né, Fernando Haddad, que tweetou o seguinte: é antiético manter contas em paraísos fiscais para não pagar impostos. Se a conta é de uma autoridade econômica e foi declarada, pode ser legal, mas é grave. Ou seja, é a turma que não se importa, né, exatamente com leis, né? Lembrando que o próprio ministro Paulo Guedes, ele enviou um projeto, né, ao Congresso que aumentaria impostos sobre esse tipo, né, de operação. E aí eu busco aqui um tweet do economista Leandro Ruschel, que diz o seguinte: tem que ser muito burro para acusar Guedes de lucrar com a alta do dólar. Segundo consta, o ministro tem um patrimônio aproximado de 500 milhões de reais. O investimento na offshore foi de 10 milhões de dólares, ou seja, ele ganha sobre 10% da carteira e perde nos outros 90%. E aí eu quero trazer, finalizar como o Fiuza finalizou, né? O Paulo Guedes aí, economista renomado, há quantos anos, né, no mercado, há quantos anos já fazendo, já com a sua vida praticamente na sombra, não precisava desse estresse todo de fazer parte de um governo que é atacado 24 horas por dia, não tem sossego para trabalhar, não recebe críticas pontuais, críticas produtivas, apenas histeria, apenas falácias. Agora a imprensa aí militante de joelhos também para o outro lado, achando Lula um democrata, liberais que queriam tirar o PT, porque o PT era o partido mais corrupto da nossa história, agora de mãozinhas dadas aí, porque, na verdade, a gente entendeu o jogo. O problema não era tirar o PT, o problema era tirar o PT e colocar o PSDB. Se não fosse o PSDB, aí então agora a gente entende que não era bem esse jogo que esses liberais aí que adoravam Paulo Guedes no passado hoje fazem cara de nojo, porque não era sobre tirar o PT e colocar o país num rumo decente, num rumo de verdadeiro progresso. Era tirar o PT e vai continuar com o teatrinho de tesouras e colocar a social-democracia, a esquerda limpinha do Brasil aí, de Terno Armani, que é o PSDB. O Paulo Guedes não precisava disso, no entanto, está aí num dever cívico, está aí dando a cara a tapa todos os dias, nessa armação toda aí, né, desses tucanos espalhados por essa imprensa militante, e que se investigue, problema nenhum investigar, que se investigue. Acho muito difícil acharem alguma coisa, portanto, vão continuar com a falácia e a narrativa de paraíso fiscal.
Bom, sobre o outro assunto ali, sobre o Barroso, né? Ele disse aqui, eu até anotei: quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. No entanto, eu vou levantar aqui uma matéria da revista Oeste, né? O pessoal pode pegar aí as ferramentas de busca e colocar ali revista Oeste. A revista Oeste levantou, né, as 123 medidas do STF contra o atual governo, contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Interferências, na sua grande maioria, inconstitucionais. A corte mais alta do nosso país, que deveria salvaguardar nossa Constituição e ser uma corte absolutamente restrita à Constituição, hoje é uma corte ativista, é uma corte política, e está lá a matéria na revista Oeste. 123 interferências apenas neste governo do presidente Jair Bolsonaro desde 2018. E vem aí o ministro Barroso com uma voz mansa, com uma retórica mansa, inclusive espalhou na época da PEC do voto impresso que voltaríamos aos tempos das cavernas no voto de papel, o que todos nós sabemos que é uma mentira. O Brasil, Vitor, está ligado que esse tipo de retórica, essa fala mansa, não, o brasileiro não cai mais nisso. Talvez seja por isso que, mais do que nunca, seja tão necessário assim derrubar redes sociais e aplicativos de mensagem, porque hoje a verdade ela é conferida no toque do dedo em 2 segundos. E você, Cristina Grêmio, que nos diz dessas declarações do ministro? Cris. Pegar a deixa aqui da Ana, porque eu já estava pensando na questão do ativismo judicial, né? Os ministros das cortes superiores continuam sendo atores políticos, o que é vedado pela Constituição. Está aí mais um motivo para pedir impeachment de mais um ministro. Ele participa de um seminário sobre integridade eleitoral na América Latina e vem falar a seguinte frase que um seguidor nosso do Pingos me marcou lá no Twitter, e falando o seguinte: no discurso do Barroso, novo presidente e não próximo presidente. O novo presidente vai encontrar um sistema eleitoral assim assado. Está sempre embutido um discurso político ali. Eles querem realmente um novo presidente, e a gente sabe quem é, né? A gente sabe o que o STF fez para trazer o ex-presidente Lula de volta à disputa. Simplesmente descondenaram um condenado em 3 instâncias judiciais, em mais de um processo. Já tinha sido avaliado por mais de 10 juízes. Todos analisaram aquelas provas e viram que eram contundentes. Em instâncias superiores chegaram a aumentar a pena, e aí vão lá os iluministros, como diz a Ana, e tirar a condenação e lançar suspeição sobre o juiz para tentar trazer de volta à cena política um condenado que deveria estar pagando pelo rombo da Petrobras e por tantos outros arroubos autoritários cometidos enquanto estava no poder e quando sua sucessora estava no poder também. Então ele vem aqui de opinião política, querendo que haja um novo presidente e tal, e num seminário sobre integridade eleitoral da América Latina, é bom sempre lembrar que na América Latina há vários países que não usam a urna eletrônica como a nossa sem imprimir o voto. Por exemplo, o Paraguai, que é um país sempre tão desprezado, nunca lembrado em relação à democracia. O Paraguai não tem eleições sem impressão de voto, ele tem eleições em urna eletrônica com impressão de voto. Quer pegar outros fora da América Latina que acabaram de passar por eleições? Alemanha, Holanda, impressão de voto na Holanda, cédula de papel na Alemanha. Aí sim, ministro, cédula de papel, como vários dos políticos apoiadores da sua política eleitoral andaram espalhando, que seria a volta da cédula de papel no Brasil. Mentira! Esses espalharam fake news, Tabata Amaral e tantos outros aí, espalharam e continuam espalhando fake news quando dizem que as pessoas que querem um voto impresso auditável, e o brasileiro ainda quer isso, estão querendo a volta da cédula de papel. Não é para ser como na Alemanha, votando em cédula de papel. É para ser como no Paraguai, aqui do ladinho, com urna eletrônica, mas com um voto impresso que permita uma auditagem em separado, caso haja uma desconfiança em relação à auditagem das urnas eletrônicas. Então, de novo, eu acho que o ministro Barroso perdeu a chance de ficar calado e quis fazer política quando não devia. Ele é apenas juiz.